A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo de número 14 que o bom mestre, ele emana uma ordem para os seus discípulos. Ordem esta que diz: atravesse para outra banda do mar. O texto diz que Cristo, ele assim bem quer subir ao monte para orar, visto que ele tinha acabado de realizar um milagre. Que milagre é esse, irmão Arthur? Alimentar uma multidão que só de homens era quase 5.000, sem contar mulheres e crianças. E quando ele sobe para o monte, irmã Ana Paula, eu compreendo que ele vai no intuito de alimentar a sua alma. E Paulo e Silas aqui foi dito na autoridade do Santo Espírito. A primeira coisa que eles fizeram foi orar. Porque o cristão sem oração, ele não permanece de pé. O cristão que não ora, ele está morto. A igreja que canta sem orar não tem vida com Deus. Mas o cristão que ora, aleluia, ele não reclama, ele não murmura, ele não questiona. Quando a diversidade sobrevém sobre a tua vida, ele está dizendo: Senhor, se o Senhor permitiu esse dia mau sobre a minha vida, é porque o Senhor vai me dar graça e o teu nome será glorificado. Ele emana a ordem, os discípulos acatam a ordem e a obedecem. Olha que coisa linda. O segredo da vida cristã, da forma que Deus almeja de mim e de vós, é obediência. Aleluia! Quando a gente atenta para o primeiro livro do profeta Samuel, ele vai dizer: melhor é obedecer do que sacrificar. Deus, ele não quer sacrifício. Ele almeja de nós, na noite desse dia, obediência. Oh, glória! O texto diz que Jesus está no monte orando. Os seus discípulos estão navegando rumo a obedecer a ordem do bom mestre, atravessar para a outra banda do mar. O texto sagrado diz que se levanta uma terrível tempestade, e a hora não é outra a não ser a quarta vigília da noite, ou seja, das 3 às 6 da manhã. Imagine comigo agora, minha irmã Cida, naquele tempo, precisamente nos tempos de Jesus, os barcos não tinham a tecnologia que os barcos atuais têm. Boa iluminação, motor, aconchego, conforto, não tinha nada disso. O barco dos discípulos, o motor era o braço deles. Eles tinham que remar para chegar no lugar desejado. E eles estão debaixo de uma palavra, missionário Wesley. É isso que chama minha atenção. Eu quero conjecturar com a graça de Cristo. Talvez você se encontre atravessando, ou até mesmo vivendo um dia difícil. Mas Deus, ele me levanta na tarde desse dia para te dizer algo muito simples. Você não está fazendo a tua vontade. Você se encontra debaixo da ordem. E não é de qualquer homem, não é de qualquer ser. É a ordem daquele que se encontra no alto e sublime trono. Eu vou melhorar para você entender. É daquele que tem o controle absoluto de todas as coisas em tuas mãos. Você se encontra debaixo da ordem daquele que pode realizar o impossível. Aleluia! Foi ele que mandou. Ou seja, nós não devemos questionar. Vem o desejo de desistir, vem. Mas nós não podemos desistir. Porque aquele que tira a mão do arado não é digno do Senhor. Nós não podemos retroceder. A nossa caminhada, a nossa marcha, ela é para frente. Aleluia! Eles estão obedecendo a Jesus, mesmo diante de uma tempestade. Verdade. O texto diz que eles acham que vão perecer. Olha que coisa maravilhosa. Ao ponto de Cristo Jesus ir andando sobre as águas a direção dos seus discípulos. O texto diz que quando eles se deparam com aquela cena, é aí que eles vão morrer de medo mesmo. Como que pode vir, irmã Ana Paula? Eles estão atravessando uma terrível tempestade, uma escuridão insondáveis, ondas quebrando sobre o barco, uma escuridão terrível. E agora eles estão vendo com os olhos físicos um ser andando sobre as águas. Eles são tomados de um terrível medo, ao ponto deles achar que é um fantasma. Eu não condeno os discípulos, porque se fosse cada um aqui de nós que estivesse naquele momento vivenciando essa cena, também ia achar que era um fantasma. Aqui, quem já viu alguém andar por cima das águas? Ninguém. A gente ia se deparar com aquilo, a gente também ia estar temerosos.
O texto diz que Jesus, antes de realizar o impossível na vida deles, eles tranquilizam o coração deles e aquieta a alma. Eu vou falar de novo. Ele, antes de executar só aquilo que ele poderia fazer, ele tranquiliza o coração dos discípulos e a alma deles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. E quando ele diz isso, irmãos, Pedro, cheio de ousadia, oh coisa boa. Meu irmão Wesley, missionário do Senhor, o nosso Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, ele almeja de nós ousadia. Oh, glória! Se atenta para o exemplar sagrado, a gente vai perceber que o nosso Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, ele não nos deu de maneira alguma espírito de temor, mas sim de ousadia na sua presença. Eu estou para ver, amado irmão, querido ouvinte, um crente ousado que se encontra frustrado. Eu estou para ver um crente ou uma mulher cheia de Deus que foi ousada e se decepcionou com Jesus. Não tem e nunca haverá, porque a partir do momento que você age, que você reage com fé, o nosso Senhor, Ele confirmará o milagre que você precisa. O texto diz que Pedro toma a palavra e diz: Senhor, se és tu, permita-te eu ter contigo sobre as águas. Eu quero compreender, a igreja, que o coração de Jesus se alegrou, ao ponto de ele dizer: venha Pedro. E Pedro ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Meu Deus! Você quer ver um milagre acontecer? Você quer viver o melhor de Deus neste ano de 2024? Seja ousado na presença dele, porque eu estou para ver, aleluia, alguém que confiou no Senhor, alguém que depositou a tua fé no meu mestre e voltou desamparado. Eu estou para ver, missionária Rosângela, alguém que confia neste Deus Todo-Poderoso e voltar sem perspectiva de vida. Eu estou para ver, profeta irmão Tiago, uma pessoa que entrega a tua vida inteiramente a Deus. Eu não estou dizendo 5% ou 10%, eu estou dizendo 100%, que se entrega por inteiro. Senhor, eis-me aqui, meu amado, toma o meu ser, toma o meu querer. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua, mas eu peço, eu clamo, eu rogo, eu chamo, dizendo: eu necessito da tua graça. Oh, aleluia! Glória! Quando a gente se entrega por inteiro, irmãos, a gente vive um milagre. João capítulo de número 11, eu já disse para vocês que se vocês crerem, os seus olhos visualizarão a glória de Deus. Seja ousado. Pedro ele anda por cima das águas. Os irmãos conhecem a história. Ele olha para as grandes ondas. Ele olha, o missionário Wesley, para aquele vento contrário, ao ponto dele afundar. Mas Pedro, ele era ousado. Pedro era o quê? Ousado! Antes da água submergi-lo, ele clama. Oh, glória! Aí eu te pergunto, qual que era a profissão de Pedro? Qual que era a profissão de Pedro? Pescador! O que ele tinha que saber por profissão era nadar. Mas ele estava querendo nos ensinar uma lição muito simples. Missionário Wesley, qual que é, irmão, as nossas qualidades? Eu vou dizer de novo, as nossas qualidades, a nossa exegese, a nossa hermenêutica, o nosso conhecimento terreno, ele não é nada se não tivermos a glória de Deus. Aleluia! Devemos ser, irmãos, todavia conduzidos, guiados, direcionados pelo Santo Espírito de Deus. Ele sabia que a sua qualidade perto do bom mestre, ela era inútil, ao ponto de dizer: Senhor, salva. Oh, glória! Ele toma Pedro pela mão, aleluia, ele repreende o vento.
Ele pede para o mar se aquietar. E naquele momento, na presença dos discípulos, houve uma terrível bonança. Ele olha para frente e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que deixaste a incredulidade tomar o teu coração? Homem de pequena fé, por que não creste em mim? Eu estou dizendo em outro consolo, se a gente tiver fé, como um grão de mostarda, como é um dos menores grãos que há, a gente vai dar ordem para os montes e nada será impossível. Glória a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bate palma para o Senhor.